Olá, pessoal. Bem, vamos começar então a falar sobre o V-Ray mesmo em si, né? Bem, a primeira coisa que a gente vai conversar é sobre as setagens básicas que a gente precisa fazer no V-Ray, que seriam as setagens básicas do GI, tá? O V-Ray, ele utiliza 4 mecanismos para fazer o cálculo de aproximação de GI, que são o Irradiance Maps, que é o que nós vamos estudar agora, o Light Cache, que é um sistema criado pela própria V-Ray para substituir o Photon Mapping, que é o terceiro, e nós temos o Brute Force, que seria o Quasi Monte Carlo, que seria o último. O Photon Mapping nós não vamos aprender porque, como eu falei para vocês, o Light Cache dá de 10 a 0 aí no Photon Map, com relação à qualidade, a setagem, a controle, tá? E a tempo de render. Então nós vamos estudar as três máquinas então de determinar GI. A primeira delas é a Irradiance Maps, tá? Onde nós encontramos ela? Encontramos ela aqui, vamos lá. Pessoal, abrindo o nosso V-Ray, nós temos aqui ele cru, sem nada, tá? Aqui a gente tem uma cena básica para a gente estudar o Irradiance Maps, tá? Primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem, tá? É pegar essas abas aqui, ó, Global Switches e About V-Ray, que são abas que a gente não usa, tá? Que são abas comerciais, tá? E deixar o Frame Buffer aqui em primeiro. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui na aba é vir aqui em Direct Illumination. E a primeira coisa que a gente faz quando vai setar qualquer imagem de V-Ray, pessoal, qualquer uma, é ligar o GI. Então, em Direct Illumination, ligamos o GI. Uma vez que a gente liga o GI, nós já vamos aqui dar uma olhada naquilo que nós conversamos na teoria, sobre o engine, o primary bounces e o secondary bounces, tá vendo? O que a gente está vendo aqui, ó? Que existem as engines, tá vendo? Que eu falei para vocês das 4, para cada uma da primary e da secondary bounces. São as mesmas, ó. Tá? O que nós vamos ver então? Nós vamos começar então a estudar a Irradiance Map, tá? Então é assim, olha, uma vez que você ligou o GI, tá? Depois eu não vou estar explicando que a gente tem que sempre ligar o GI. Ligar o GI é independente de em qual engine que nós vamos usar para fazer o cálculo de GI, a gente tem que ligar o ON aqui sempre, tá? E uma vez que a gente liga, a gente tem aqui as abinhas correspondente a cada bounce, tá vendo? Ó? Irradiance e Light Cache. Se eu mudo aqui, se eu for aqui para Brute, ó, mudou aqui que é a segunda, tá vendo? Então, aqui é a setagem da engine e aqui é as configurações da engine. Como a gente está falando de Irradiance Map, uma vez que a gente tem ele aqui no Primary, né? Ele abre para a gente aqui a abinha do Irradiance. Então, tá, o que seria o Irradiance, pessoal? Olha, vou mostrar para vocês. Seria isso aqui, ó. Tá? É uma porção de cálculos que são realizados, tá? Que o V-Ray calcula, e não só o V-Ray, qualquer outra máquina de render, Mental Ray, Brasil, tá? Que chega nos valores, que chega nos cálculos para determinar Global Illumination nas cenas, tá? Esse tipo de mostragem que eu estou fazendo para vocês é só para vocês saberem que existe, que são feitos cálculos para se chegarem aos valores reais, mas é claro, nós não vamos ficar estudando, né, nem de longe cálculo matemático, né? A ideia não é essa, né? Mas eu acho interessante mostrar para vocês que não veio do nada isso, tá? Isso aí tem todo um embasamento matemático, tá? Para se chegar aos cálculos do Irradiance, ok? Voltando aqui para o Irradiance Maps, pessoal, o que acontece? Ele já tem para a gente presetado aqui várias setagens, very low, low, medium, tá? Medium animation, high, very high, tá? Custom é uma versão onde deixa você mexer tudo,
Tá vendo? Tá nos valores de thrash. A primeira coisa que a gente vai ver aqui e entender é o mínimo rate e o máximo rate. O que seria isso aqui? Olha só. Eu vou setar aqui os valores de 0 para eles. Ok? E eu quero que vocês deem uma olhada também aqui, ó. Render Region Division, 64 pixels, 64 pixels. Isso aqui, quando você manda renderizar o V-Ray, ele vai renderizando com os squares, com os quadrados. E aqui a gente não mexe, porque aqui é coisa do sistema, tá? Aqui como padrão, ele faz cada quadradinho ter 64 por 64 pixels. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês vejam esse valor com relação à minha saída aqui, ó, 640. Ok? Então a gente tem uma relação de 1 para 10 aí. Colocando aqui o valor 0 e 0, tá? E pedindo para pedir para renderizar, eu vou pedir para renderizar e vou parar, tá? Aliás, eu vou até fazer diferente. Eu estou pedindo para ele renderizar com region. Region você seleciona a área, né? Isso aqui é V-Ray, né, pessoal? Eu vou colocar como view aqui e eu vou pedir para fazer o render de novo, tá? Olha só. Ele está me calculando com irradiância. Eu parei aqui o render e eu vou vir aqui, ó, num bucket que ele já pré-calculou. Tá aqui o bucket, ó. Esse bucket ele tem 64 pixels por 64 pixels. Ok? Então quer dizer o seguinte, que o meu irradiance map, quando está com valor 0 no mínimo rate e 0 no máximo rate, tá? Que é aqui, ó. Ele vai dizer para mim pegar o valor para calcular, né? Para começar a calcular meu GI com o valor do meu screen, que no caso é 640 por 480. Como nossa setagem aqui, que é do V-Ray, tá, pessoal? Isso aqui é padrão, é 64. Então a gente consegue... Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero mostrar para vocês que aqui teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 quadradinhos certinhos. E cada quadradinho desse tem 64 pixels. Mas por que você está falando isso? Porque eu estou mostrando para vocês como é que o Irradiance Map começa a fazer o cálculo de GI. Tá? Então ele começa dessa forma, usando o 0 e o 0. Tá, e daí? Então, e daí é o seguinte, o Irradiance Map, ele faz o seguinte, essa aba do Irradiance Map é muito importante, porque é através dessa aba aqui que eu digo para o V-Ray, no modo Irradiance Map, quantos passes que eu quero que ele faça para que ele calcule o meu GI na cena. PS seria cálculo. Esse primeiro que a gente está fazendo aqui, eu vou deixar ele fazer até inteiro para vocês verem, é um render que ele vai fazer com um pass. Por quê? Porque entre mínimo rate e máximo rate não tem nada, tem um. O que acontece? Ele vai fazer os cálculos do irradiance em uma passada só. Agora vocês vão entender o que é aqueles passes, que às vezes aparecem 4 passes, 5 passes, né? Então, eu vou pedir para ele renderizar e vocês vão ver que ele vai fazer um pass, tá? A gente vê sobre o negócio do pass aqui, ó, 1 para 1, e logo depois que ele fizer esse pre-pass, ele já gera o render final para a gente. Presta atenção, eu ainda não estou falando de câmera, de luz, isso vai ser dito individualmente em cada aula para vocês de V-Ray, tá? Aqui eu quero dar uma ideia para vocês de quando vocês escolhem Irradiance, o que vocês estão fazendo, na verdade. Porque para a gente começar a sair de pré-setagem, a gente precisa entender minimamente o que significa o Irradiance, o que significa o Light Cache, certo? Então aqui eu estou mostrando para vocês qual é o funcionamento do Irradiance Map, como e por que ele calcula dessa forma. Então vamos lá. Feito o cálculo de irradiância, ele gera o GI, tá vendo? Ele gera o render final, tá? Ok, Daniel, e aí? Tá, e aí é o seguinte, se a gente pegar esse valor aqui, colocar -1 e pedir para renderizar de novo, o que vai acontecer? Então, olha só, quando o que a gente vai fazer? Diminuindo aqui para -1,
o nosso bucket de 64 vai aumentar para 32. E depois ele vai fazer o segundo, porque agora eu tenho dois valores aqui, menos 1 e 0, então ele vai calcular dois prepasses. Eu vou clicar aqui em Show Samples para vocês verem esses cálculos. Tá? O que ele calcula nesses passes? Ele calcula as amostras, que são samples. Vocês vão entender, olha só. Agora que eu coloquei o valor aqui, menos 1, os meus buckets aqui estão com 32 pixels o tamanho. Então ele tá fazendo um primeiro prepass agora com metade do tamanho que ele faria com 0 e 0. É mais rápido? É, porque com 64 ele tem mais detalhamento. Então o que ele faz aqui na primeira passada? Ele faz um primeiro cálculo do geral e terminando ele começa a refinar esse cálculo, olha só. Entendeu? Ah, e se eu chegar aqui então e diminuir para menos 2? Se eu diminuir para menos 2 e renderizar, vocês vão ver que os buckets aqui vão ficar maior ainda, olha, tá com 16. Então são 3, ó, 16. Calculou muito rápido, né? Agora foi para 32. E agora ele vai calcular para 64. Tá? Vocês estão vendo esses pontinhos? Esses pontinhos, pessoal, são samples, tá? São justamente as amostras que ele pega, tá? Qual que é a grande vantagem, então, desse mínimo rate e maximum rate? É o seguinte, quanto maior, né, quanto mais passes vocês fazem, mais o Irradiance Map calcula para você o GI que está na cena, tá? Mas a grande vantagem do Irradiance Map é que ele é adaptável, ou seja, ele nessas primeiras passadas ele já sabe aonde que ele tem que pegar menos amostras, por exemplo, parede, lugar liso assim, ele pega menos amostras, então ele calcula mais rápido. E aonde ele já sabe que vai ter que pegar mais amostras, por exemplo, nos objetos, aonde vai tirar sombra, né? Ele demora mais tempo ali, ou seja, ele não fica demorando o tempo todo em lugar onde não há necessidade. Então, esse jeito de adaptação do Irradiance Map é que faz ele ser uma máquina de render muito boa. Ele otimiza seu tempo o máximo possível. Tá? Então, olha só, se eu aumentar aqui para o valor menos 5, só que aí que eu falo para vocês, então quanto maior o valor aqui, melhor? Não, chega a valores serem tão absurdos que o custo e benefício não vale a pena, né? Olha o tamanho do bucket, né? Ó, passou, ó, tá vendo? Ó, ele está fazendo lá os cálculos. Ó, aqui eu vou parar vocês, ó, para dar uma amostra para vocês do que eu estava falando com samples. Olha só, lugares aonde ele sabe que não precisa de muita amostra, tem menos pontos de samples. Em lugares onde ele sabe que precisa calcular mais o GI, ele joga mais samples, tá vendo? Aqui tem mais samples, aqui tem mais samples, aqui tem mais samples porque vai gerar sombra, tá vendo? E nos outros lugares tem menos. Então aqui mostra para vocês como que o Irradiance Map é bacana, como ele tem essa adaptabilidade, né, de cálculo de GI. Ok? Bem, valores aqui bacanas para a gente estar usando, pessoal, que não frite, né, que não judia na nossa RAM, é o seguinte: para valores de setagem de cenas, menos 5, menos 3 é um valor bacana para se usar. Significa o quê? Que ele vai fazer dois prepasses, né? Se a gente olhar aqui, ó, na verdade 3, né, perdão. Olha só, eu deixei aqui de novo para vocês verem o cálculo de... Na verdade ele renderizou com o Show Samples, tá? Eu vou desligar aqui, ó, e a gente renderiza de novo, tá? E aí ele vai renderizar... Opa! Tem que escolher a vista que você quer renderizar, né? Então vocês veem que com esse valor de menos 5, menos 3, você consegue um render super rápido, vocês viram, né? Com prepass, um prepass de 3, né? Que não é uma coisa muito absurda, né? Com uma qualidade boa. Às vezes menos 3 aqui, que é só um prepass, às vezes consegue até uma qualidade parecida. Ó, só fez um prepass e já renderizou. Tá? Você vê que você vê que nesse caso aqui um prepass já resolveu.
né? Então, pessoal, nessa parte do Irradiance Map, mínimo rate e máximo rate, acho que vocês entenderam aí como que o Radiance do V-Ray pensa para calcular, né? Como é que essa máquina de Radiance pensa para calcular, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre o Sphere Subdivisions e o Internal Samples, que também é crucial para gerar imagens boas aqui para sua cena V-Ray. Presta atenção, pessoal, a gente está falando das máquinas, maquinário V-Ray, tá? Então não estaremos falando aqui nessa aula de câmera, nem de textura, nada. A gente só vai estar dando uma explicada legal para vocês, tá? Com relação a Irradiance Map, ok? Fazendo um resuminho, até agora onde a gente chegou, é o seguinte. Olha lá, Irradiance Maps é o que mais aproxima do cálculo preciso de GI, sombras, etc., usado normalmente no Primary Bounces. Tá? Quanto maior o preset, mais fiel será o cálculo de GI da cena, sombras, etc. Começamos a trabalhar com low e no render final renderizamos em high. Tá? E amostras de samples a gente vai estar falando sobre eles na próxima aula, ok? Até a próxima aula então. Um abraço, falou!